Queridos irmãos e queridas irmãs, é com muito carinho, com muita alegria, com muito gozo e contentamento em minha alma e meu espírito, que neste momento eu cumprimento a todos, mais uma vez, inclusive os que eu não cumprimentei pessoalmente. A paz do Senhor a todos, os nossos irmãos, e desejo a todos nesta hora que as bênçãos e a graça do nosso querido e eterno Pai Celestial, do seu Divino Espírito, do seu Filho, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, estejam com todos vocês, irmãos. E eu faço um voto de que verdadeiramente os nossos irmãos estejam desfrutando e usufruindo de todas estas plenitudes celestiais, ou seja, de todas as bênçãos do reino dos céus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião desta noite. E dizer ainda, irmãos, que o nosso Deus, o Pai querido, o Pai eterno, já designou santos e anjos a estar presente aqui conosco. Tenha esta fé viva em seu coração e profunda, porque é desta forma que aprendemos com o Santo Irmão Aldo. Amém. Por gentileza, eu convido os que podem, coloquem-se em pé. Nós vamos oficializar nossa reunião orando a Deus, falando com o Pai. Um momento muito sagrado, irmãos, em que as janelas do céu se abrem para Deus nos contemplar neste momento, ouvir a nossa voz. Portanto, irmãos, dá-nos da sua bênção e abençoar nossa reunião. Curvem sua cabeça, mãos aos céus, oremos. Querido Deus, nosso eterno Pai Celestial, Senhor Deus, com alegria, gozo e contentamento em nossa alma e nosso espírito, aqui estamos, mais uma vez, reunidos e unidos numa só fé. Portanto, Deus, querido Pai, estamos aqui para lhe agradecer neste momento, expressar ao Senhor nossa gratidão profunda, exaltar o teu santíssimo nome, igualmente o teu Espírito Santo, a Jesus, teu amado Filho, nosso Senhor e Mestre, o nosso Salvador. Querido Mestre, Príncipe da paz, Príncipe da vida, a nossa gratidão ao Senhor Jesus, o nosso amor, nosso carinho por tudo quanto fizeste, para que hoje nós estivéssemos aqui curvado diante do Senhor, diante do Pai, diante dos céus. Obrigado, Jesus, por aquele sangue derramado à cruz do Calvário, para que, então, tivéssemos vida, e vida o Senhor nos deu e tem a dar a tantos quantos lhe amar, a tantos quanto lhe acreditar e a tanto quanto te respeitar, Jesus. Amamos, adoramos e agradecemos a sua mãe, nossa querida e adorada mãe, Maria Santíssima. Igualmente, a Senhora Santa Avó Rosa, nosso glorioso e venerável Espírito Consolador da promessa de Jesus. Santa Avó Rosa, amamos a Senhora, cremos na Senhora, na missão profética que a Senhora realizou nesta terra e hoje, em espírito e verdade, no reino dos céus, ao lado daquele em que a Senhora passou a sua sucessão, o Santo Irmão Aldo, profeta glorioso, profeta amado, profeta do amor. Querido primaz, igualmente amamos ao Senhor. Devemos ao Senhor as nossas vidas. Se estamos aqui, primaz, graças ao teu glorioso, esplendoroso ministério de profeta e pastor. E neste momento, suplico que o Senhor, a Santa Avó Rosa, os anjos e os santos presentes e a Senhora Virgem Maria abençoe a nossa reunião, desde o início ao término e todos os atos da mesma. Por isso, querido Deus, a nossa sincera e profunda gratidão, e assim é teu reino, poder e a glória para todos os séculos do século. Amém. Hino do nosso inário, Igreja Forte, cantaremos. Nós somos a Igreja Apostólica,
Amém. Muito obrigado aos senhores corista, que compartilhou com toda a igreja, para que este momento sublime acontecesse também como sempre tem acontecido. Irmãos, neste momento, como iniciativa do nosso conselho, ouça esta mensagem e, após a leitura, o coral aposto irá entoar o hino citado. Aldo é o seu nome. Neste tempo tão sublime, em que nos aproximamos do centenário de nascimento do santo profeta irmão Aldo, cada hino que se eleva aos céus torna-se mais do que música. É memória viva, testemunho e gratidão profunda pela obra que Deus realizou entre nós por meio do seu ministério. No hino, vaso precioso, contemplamos a humildade silenciosa daquele que aceitou sua missão sem buscar glória humana, e em Aldo é o seu nome. CS 247. Contemplamos o cumprimento dessa história. O nome, antes guardado no silêncio, agora ecoa com amor, reverência e júbilo nos lábios de um povo inteiro. As palavras deste hino nos recordam que o amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo paz, esperança e consolo aos corações aflitos. Reconhecemos nele não apenas o homem simples e obediente, criado com ternura pela Santa Avó Rosa, mas também o profeta escolhido e preparado por Deus para conduzir seu povo e perpetuar a obra de salvação. Ainda há aqueles que não conhecem o santo de quem cantamos, mas o hino anuncia: chegará o tempo em que o seu nome será pronunciado por toda a terra. Até que esse dia resplandeça, nós, como povo apostólico, como discípulos do profeta Aldo, temos a missão de proclamar com firmeza e devoção o nome daquele que se tornou nosso Pai espiritual, amigo fiel e exemplo de fidelidade. Seguindo seus passos, aprendemos que não basta falar da palavra apostólica, é preciso vivê-la, pregando com própria vida como ele fez. Às portas de seu centenário, unimo-nos em uma só voz para celebrar sua vida, sua missão e seu legado. Cada melodia entoada carrega mais que lembranças, carrega amor, reconhecimento e gratidão por aquele que dedicou sua existência ao cuidado de um povo que hoje continua caminhando, sustentado por sua fé e dedicação. E assim, unidos em espírito e de coração, seguimos cantando com fé, gratidão e esperança. Aldo é o seu nome, profeta é o seu galardão.
é o caminho da felicidade. Um servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e o povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando. Sim, algo é o seu santo nome, nome que nos traz tanta alegria. Escolhido pela Santa Rosa,
Muito bem. Eu peço permissão à nossa irmã regente e a todo o coral, que eu já vou anunciar todos os hinos, tá bem? Pode ser? Porque o tempo também, o boletim está grande, então eu fico sabendo que tempo que eu tenho para nós encerrar nossa reunião, tá bom? Então, primeiro, vamos em sequência, melhor dizendo, vamos ouvir agora Adoração a Maria Santíssima. Os irmãos sabem que Maria Santíssima, ela merece a nossa adoração profunda, irmãos. A nossa gratidão profunda, o nosso amor profundo, porque Maria Santíssima, após a subida do seu filho para os céus, voltar para os céus, ela fez parte de todo o trabalho daí para a frente. Ela teve participação na obra, no ministério dos apóstolos, ela teve participação no ministério da Santa Vó Rosa, ela teve participação no ministério do Santo Irmão Aldo. Entendeu, irmãos? E ela tem participação na obra de Deus na atualidade, em todos os momentos. E é por isso que ela merece a nossa adoração, gratidão e amor profundo por tudo isto. Então vamos ouvir a adoração a Maria Santíssima. Amen.
querida Virgem Maria, a senhora merece este amor profundo por cada um de nós. E então, irmãos, vamos encerrar o trabalho do nosso coral com este hino, Cada Dia que Passa, 251.
Que comida deliciosa, irmãos, para a alma. Que gostoso, que comida boa. A alma, nossa alma se alegra. Irmãos, eu ouvindo esta linda mensagem, tão bem cantada, tão bem expressiva, eu estava imaginando comigo a beleza, a comida gostosa não está em quantidade, mas está na qualidade. Não é questão de estar uma quantidade enorme, mas é uma pequena quantidade. É o bastante para alimentar nosso espírito, alimentar nossa alma, abrilhantar nossa reunião. Que coisa maravilhosa, muito bom. Irmãos, cada dia que passa, a graça aumenta. A graça de Deus é tão simples. Irmãos, e para que esta graça aumenta, é somente fazer a nossa parte. Somente fazer a nossa parte. Lutar, embora as adversidades surjam, mas é justamente para que a nossa fé seja provada, se realmente eu creio, se realmente eu amo, se realmente eu sou apostólico. Entendeu, irmãos? E com isto a graça vai aumentando. A graça de Jesus, a graça da Santa Vó Rosa e a graça do Santo Irmão Aldo. Neste momento, irmãos, nós vamos passar para a última parte da nossa reunião, juntar tudo o que nós ouvimos e interagir com a mensagem. Aí, o motivo, irmãos, deste trabalho magnífico, deste trabalho esplendoroso, o trabalho da música, nos prepara para este momento, nos prepara para o momento da meditação e da reflexão. Nós estamos vivendo, se aproximando, a data magnífica de 10 de junho. Então, irmãos, já há umas semanas nós vemos as mensagens chegando até nós, o irmão Aldo falando conosco. Há anos atrás, e nós, nesses dias, mesmo ele não estando presente fisicamente, ele está falando conosco, ele está nos ensinando, ele está relembrando, e ele está falando a respeito desta data. Uma data que, na verdade, irmãos, se nós formos se aprofundar, não é somente neste dia, no dia 10 de junho, que precisamos relembrar, falar, comemorar, mas sim todos os dias. Esta data ela é muito magnífica. É a razão, é o motivo de estarmos aqui como estamos hoje. É o motivo de estarmos reunidos na casa de Deus, na igreja de Jesus, na igreja do Reino dos Céus, na igreja restaurada. Esta igreja, ela foi restaurada, irmãos. Que privilégio nós desfrutamos, que honra. Parece ser uma coisa tão simples, mas não é simples. Se pararmos para refletir profundamente, irmãos, o que nós vivemos hoje, não tem palavras para expressar na verdade a Deus. Não temos palavras. Nós vivemos numa igreja, acabamos de ouvir, pela solista, pelo coral, dizer que esta igreja
ela é do reino dos céus, ela é de Jesus verdadeiramente, e ter esta convicção, irmãos, esta convicção que esta igreja, ela é de Jesus, a igreja que fala a verdade, a igreja que não mente, a igreja que nos garante a vida eterna, se nós fizermos o que nos pede, se nós viver o legado de um profeta, se nós vivemos o legado do santo irmão Aldo, a igreja apostólica, que eu garanto para vocês, para os senhores, para você jovem, eu garanto, se vivermos o legado do santo irmão Aldo, não somente crer, não somente falar, não somente acreditar que ele foi aqui na terra um grande profeta de Deus, que ele foi nosso pastor, e hoje como profeta nos céus, em espírito e verdade, ele trabalha, ele está trabalhando, ele não dorme. Então, irmãos, não é ter somente acreditar nesta verdade, mas viver o legado do irmão Aldo, viver o legado dele. Eu garanto para os senhores, sem medo de errar, sua salvação é garantida. Entendeu, meus irmãos? Então, nós vamos para a primeira mensagem, que fala justamente a respeito desta data. Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica são presentes dos céus para os bons e humildes de coração. E é um grande presente, irmãos. Este presente, irmãos, é um presente valioso. Esse presente que Deus nos deu, está nos dando. Não existe nada no mundo, não existe valores, não existe, irmãos, ouro, prata, bronze, que pode comparar o valor desta igreja, deste presente que Deus nos deu. Nada deste mundo, nada. Ouça então, irmãos, a mensagem. A maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tempos atuais, foi preparar e formar o Espírito Consolador, promessa feita há quase 2000 anos. Essa promessa se cumpre no tempo da restauração, conforme as palavras de São Pedro em Atos dos Apóstolos. Nessa passagem, São Pedro fala sobre o ministério de Jesus após sua ascensão aos céus, afirmando: ao qual é necessário que o céu o receba, ou seja, Jesus o Senhor, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O Consolador prometido e enviado em nome do Pai, junto ao seu divino Espírito Santo, seria o Espírito da verdade. Ele revelaria ao mundo toda a glória de Jesus, seu poder e sua doutrina. Além disso, por meio desse Consolador, Jesus aplicaria na vida daqueles que crescem o valor do seu sacrifício, concedendo-lhes graça e salvação. A Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador, pois demonstrou fidelidade absoluta ao Senhor Jesus e à sua igreja durante toda a sua vida. Ela não hesitou em oferecer a própria existência pela salvação do povo de Deus e pela defesa da igreja. E durante, irmãos, 16 anos, 1954 a 1970, Jesus a preparou cuidadosamente, concedendo-lhe o precioso dom da profecia e da revelação. À semelhança de Jesus, a Santa Avó Rosa alcançou a plenitude do Espírito Santo de Deus, tornando-se, junto ao Divino Mestre, uma das duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Ela e Jesus são comparadas às duas oliveiras,
das quais se extrai o azeite. E na doutrina, significa a unção do Espírito Santo e aos 2 candelabros que iluminavam o altar do santuário no templo do povo de Deus do Antigo Testamento. Unidas, são testemunhas do grande poder de nosso Deus e Pai, poder que salva, santifica, perdoa e forma santos para a sua glória. Assim como Jesus preparou a Santa Avó Rosa para ser semelhante a ele, também lhe concedeu o poder de preparar o Santo Irmão Aldo à sua semelhança. Dessa forma, o Santo Irmão Aldo pôde representá-la na terra e manifestar tanto a glória da Santa Avó Rosa quanto a de nosso Senhor Jesus. Em seu ministério, cumpriu-se ainda a promessa do Divino Mestre: haverá um só rebanho e um só pastor. A glória desta Santa de Deus é grandiosa, assim como o seu poder, capaz de salvar, libertar os oprimidos das forças do mal. Com misericórdia e amor, ela tem realizado milagres extraordinários, inclusive sobre a natureza, para beneficiar o povo em diversas regiões. Esse poder, concedido por Deus Pai, por nosso Senhor Jesus e pelo Divino Espírito Santo, tem como propósito aliviar o sofrimento da humanidade. A Santa Avó Rosa, juntamente com Santo Irmão Aldo, tem realizado milagres notáveis na vida de seu povo. Pela intercessão de Maria Santíssima, muitos irmãos e ouvintes do programa religioso A Hora Milagrosa foram libertos de doenças graves, mesmo quando a medicina já não oferecia esperança. Aqueles que confiaram no grande poder de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da Santíssima Mãe Virgem Maria, receberam cura e hoje desfrutam de saúde, paz e felicidade. A Santa Avó Rosa, ao lado de Jesus, é a testemunha da verdade. Inclusive, ela e Jesus são as 2 testemunhas do poder de Deus, irmãos. Nela se cumpriram as promessas de Cristo Jesus, registrada no livro do Apocalipse, pelo apóstolo São João, acerca do santo vencedor. Ao vencedor darei do maná escondido, ou seja, alimento espiritual, e também lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha estará escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Assim, o santo vencedor recebeu um novo nome, Santa Avó Rosa, revelado à Igreja no tempo determinado. Seu maior galardão foi tornar-se o Espírito Consolador, conforme a promessa de Jesus, que, após cumprir sua missão terrena, ascendeu vitorioso aos céus para continuar em espírito a sua missão de Consolador. Jesus também prometeu que o vencedor teria a nobre missão de representá-lo na terra, assumindo o ministério do outro Consolador, a segunda testemunha do grande poder de Deus. Ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, que quer seja com a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e as reduzirá em pedaços como objetos de barro. E a ele darei a estrela da manhã, ou seja, a estrela d'alva, o astro mais brilhante do céu antes do nascer do sol. Assim, compreendemos que o Consolador teria um esplendor comparável ao próprio Senhor Jesus.
Por fim, o Divino Mestre faz um solene aviso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outro trecho do Apocalipse, Jesus declara: ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. A expressão de Jesus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, significa, irmãos, quem possui humildade, sabedoria, esperança no cumprimento das palavras e promessas de Cristo, e reconhece os sinais dos tempos, devem ouvir o que o Espírito Consolador, enviado por Ele, anuncia ao povo de Deus. Nosso Senhor Jesus fez essa promessa a uma pessoa que seria preparada por Ele ainda em vida aqui na terra, como aconteceu com a Santa Avó Rosa. A ela, Jesus se revelou, instruindo-a e ensinando tudo o que ainda precisava ser transmitido à sua igreja. Essas promessas fundamentam a fé da Igreja Apostólica na missão da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo como supremo pastor deste rebanho apostólico. Queridos irmãos e irmãs, este ensinamento ressalta o grande valor do ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador prometido por Jesus. Sua glória, majestade e poder se manifestam sobre a Igreja Apostólica e sobre todos que creem no cumprimento da promessa do Senhor. Por meio dessa santa poderosa Espírito Consolador, o nosso Santo Irmão Aldo, o pastor prometido, guia o povo de Deus rumo à grande vitória de Cristo e ao reino dos céus. E no dia 10 de junho, celebraremos na sede e em todas as congregações o aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. Reconhecendo o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, também rendemos graças ao nosso bondoso Deus por sua eterna misericórdia, pois tudo o que foi revelado pelos santos profetas e por seu amado Filho está se cumprindo e se cumprirá até a grande vitória de sua igreja, a Igreja Apostólica. Irmãos, aí está esta linda mensagem a respeito destas duas datas: o nascimento da Santa Avó Rosa e aniversário nosso. Esse aniversário é nosso, irmãos. Esse aniversário não é dessas quatro paredes ou deste templo, ou dos nossos templos, mas sim, este aniversário é nós que façamos parte, junto com a Santa Avó Rosa. Os irmãos já pensaram nisto? Quem são esses aniversariantes? Ela é aniversariante e nós, membros da igreja, nós apostólicos, fazer parte, interagir com ela, irmãos, interagir com a Santa Avó Rosa, compartilhar com ela e nós sermos também aniversariantes nesta data, 10 de junho. Portanto, irmãos, nós ouvimos de Jesus o que ele precisava falar. Ele foi muito bem claro, irmãos, nos últimos dias, em nos dizer que ele tinha muito ainda o que vos falar, mas ele não foi possível. Não foi possível ele falar porque não deixaram, irmãos. Ele tinha ainda muito o que ensinar. Ele ainda tinha muito a quem falar para os povos. Irmãos, quem que ouviu o que Jesus precisava falar? O que Jesus precisava falar?
Nós não encontramos nas Escrituras Sagradas. Simplesmente ele foi claro e categórico em dizer que o outro Consolador falaria. E este Consolador iria falar o que ouviria dele e do próprio Pai. Não seria da sua própria mente, não seria da sua própria pessoa, não seria da cabeça humana, não seria da cabeça deste Consolador, ou não seria da cabeça a quem a ela sucedeu, um profeta e um pastor. O que eles ouviram, irmãos? O que a Santa Vó Rosa ouviu de Jesus e do Pai? O que o irmão Aldo ouviu? O que ele tinha que falar com o futuro? Com aquele que viriam a crer nele? Aceitar a mensagem profética desta igreja? Hein, irmãos? Quem foram esses que ouviram? Quem foram esses privilegiados e os honrados a ouvir? Foram vocês, foram nós, por senhores. É nós que estamos ouvindo, é nós que ouvimos, irmãos. É hoje o que nós aprendemos, o que nós temos e que nos dá, como eu acabei de proferir, a garantia da vida eterna, a garantia da salvação da nossa alma. Tudo o legado que nós temos, que Ele nos deixou, irmãos. A doutrina e a disciplina perfeita. Ele não pôde concluir, por isso que Ele foi muito bem claro. Eu tenho muito ainda que vos falar, vos dizer, mas então deixe para o outro Consolador, o vencedor, aquele que vencer as lutas, as dificuldades, aquele que crê verdadeiramente, aquele que for fiel até o fim, até a morte. Então esse falaria, como ela nos falou, por intermédio do seu sucessor. E bem-aventurado, feliz foi aquele que diretamente ouviu dela, em pessoa, fisicamente, visivelmente, que até então, irmãos, foi a mesma palavra que nós ouvimos, onde nos deu a honra, tivemos a honra e o privilégio de, mesmo não sendo diretamente por ela, mas por intermédio dele, ouvir o que nós ouvimos, aprendeu o que nós aprendemos e nos dá a garantia de um dia, ao fechar os nossos olhos da carne e os olhos do Espírito, poder contemplar. Hoje, na atualidade, ele, como foi vencedor, recebeu sua coroa de glória de profeta e pastor. Nos receber, irmãos, nos receber ainda, o corpo estando dentro da urna, sendo velado pelos entes queridos, pela família, os nossos olhos espirituais poder contemplar aquele que o senhor e que a senhora, que você teve a honra e o privilégio, porque foi honra, irmãos, para aquela pessoa, foi honra para aquele apostólico, que deu um abraço no santo irmão Aldo, que beijou as suas mãos, que beijou o seu rosto, aquele olhar sincero, aquele olhar puro, aquele olhar humilde, que nós vínhamos ali, contemplávamos a sua sinceridade, o seu amor, seu carinho, a sua misericórdia, o seu perdão, mesmo aquele que às vezes não merecia, mas ele dava, ele perdoava. Enfim, nos deixou um legado perfeito, irmãos. Um legado que hoje, aqui nesta igreja, irmãos, é muito simples, para vivermos uma vida honrada, digna, abençoada, às vezes mesmo diante de certas adversidades da vida, que pode surgir, é normal, faz parte da vida. Eles não foi diferente, os profetas não foi diferente, os apóstolos também não foram diferentes, mas aonde que estão eles? Aonde que estão estes? Se encontra hoje na glória de Deus, na glória celestial, vitoriosos, desfrutando, embora sofreste na terra, derramaram lágrimas de sofrimento e dor e angústia, uns deles até sendo decapitado, outros apedrejado, porém venceram. Então isso faz parte da nossa vida,
porque o próprio Jesus, ele foi muito bem claro em nos dizer: bem-aventurado aquele que hoje derrama lágrimas de sofrimentos, porque um dia serão consolados. Entendeu, meus irmãos? Bem-aventurado é aquele que hoje saibam com sabedoria, busca sabedoria, mesmo diante de sérios e terríveis e dolorosos sofrimentos, mas está sempre ligado com esperança, com fé, luta com fé, sem deixar com que o desânimo tome conta da sua vida, porque é uma doença terrível, semelhante àquela doença que eu não vou falar aqui diante deste púlpito, que este púlpito merece ouvir o nome dessa doença, mas que todo mundo sabe do que eu quero falar. E o desânimo, irmãos, é uma doença grave. Eu, para falar a verdade com vocês, eu posso até dizer com muita clareza, é pior do que esta doença, porque essa doença ela mata o corpo, ela mata o espírito se não vigiar, e se não crer, se não confiar, e se não lutar. E o desânimo mata o corpo, e mata a alma, e mata o espírito. Portanto, meus irmãos, o tempo está acabando, vou passar para outra, porque eu gosto de ler as duas, para que todos tomem conhecimento. Amanhã falamos mais um pouquinho. Crer, confia, não duvida, vamos comemorar com júbilo, todos os dias, todas as horas, ao colocarmos os pés no chão, ou colocarmos nossa cabeça num travesseiro. Obrigado, meu Deus, por nos ter dado a Santa Rosa, por nos ter dado um profeta, um pastor, que nos amou e nos ama, continua amando a todo momento das nossas vidas. Apelo de união e obediência ao povo apostólico. Irmãos, 14 anos atrás, 2012, o irmão Aldo falava a nós: conclamo a todos os fiéis apostólicos a se unirem com fé, amor, amizade e espírito de fraternidade, para melhor servir a nossa amada Igreja Apostólica. Eu não, irmãos, eu estou usando a expressão dele, tá bem? Não sou digno disso. Eu, irmão Aldo, olha que gostoso, irmãos, relembrar que há 14 anos ele falava assim, dessa forma, é a mesma palavra, é a mesma mensagem. Eu, irmão Aldo, reafirmo que dependemos do amor, da dedicação do povo apostólico, dos pastores, dos obreiros, dos regentes, dos músicos, dos coristas e de todos os membros da igreja, para que esta obra de fé e caridade continuem avançando em benefício de milhares de almas. À nossa frente e à nossa retaguarda estão Jesus nosso Senhor, a Santa Rosa e Maria Santíssima, com todo o poder que receberam do Pai Celestial, sustentando, protegendo o povo apostólico para que seja vitorioso a cada dia. Contudo, eles exigem de nós a prática da moral elevada, da boa educação e da disciplina, pois somente pela obediência sincera e pelo amor à disciplina da Igreja Apostólica é que poderão nos proteger e nos livrar de todo o mal. Recordemos os conselhos do sábio rei Salomão, registrados no livro dos Provérbios. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e não te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Assim, compreendemos que a disciplina não é peso, mas sim prova de amor divino que moraliza e fortalece o verdadeiro Filho de Deus. Por isso, eu, irmão Aldo, peço especialmente aos mais jovens que se esforcem em obedecer fielmente aos ensinos da nossa igreja e que acolham com humildade os conselhos que lhes tenho dado. A obediência à disciplina é o caminho seguro para alcançar bom êxito
na vida particular, nos estudos e no trabalho. A luta nesta vida é grande e os perigos são muitos, mas com obediência e dedicação será muito mais fácil para a Santa Vó Rosa e para mim, irmão Aldo, intercedermos diante de Deus em favor dos irmãos. Se todos forem obedientes, vencerão as lutas, superarão os problemas e testemunharão grandes milagres em nosso meio, como já aconteceu com tantas irmãs e irmãos que, em meio às dificuldades, confiaram na Santa Vó Rosa e no meu ministério de profeta do nosso soberano Deus e Pai. A obediência, a disciplina é a chave que abre as portas da vitória espiritual e material, pois ela moraliza, fortalece, santifica o Filho de Deus. Tá bem, irmãos? É isso aí. É o que ele nos pedia, é o que ele está nos pedindo neste momento, irmãos. É como se ele estivesse, o seu corpo ali na sede. É como se ele estivesse aqui, pessoalmente, falando conosco. Portanto, não vamos querer, irmãos, achar que é pesado o que Deus nos pede. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e não te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. O pai ou a mãe repreende um filho. Por quê? É porque tem raiva? É porque tem ódio? Não, não é. É porque ama aquele filho. É porque ama aquela filha. E assim é o Pai Celestial, nosso Criador, Criador dos nossos pais, que até então fala conosco por intermédio dos nossos pais. É isso que nós precisamos, a juventude da igreja, entender que Deus ele não vem falar conosco pessoalmente, como nos falamos, como o irmão Aldo nos falou. Até então ele foi um porta-voz, até então ele foi um intermediário de Deus. Deus falou conosco por intermédio dele. Tudo que nós ouvimos do irmão Aldo era Deus falando conosco. Assim é nesses dias, um pai, uma mãe falando com o filho. É a Santa Vó Rosa, é o irmão Aldo falando com você. É o Santo Irmão Aldo falando conosco, por intermédio dos pais, por intermédio da mãe. Entendeu? Por isso, nós não podemos ficar tristes. E ainda mais nós, espiritualmente falando, o que o irmão Aldo nos pedia, o que o irmão Aldo nos pede, o que esta doutrina nos ensina, é para o nosso bem, é para viver em paz, é para vencer as dificuldades, embora às vezes enfrentamos, mas irmãos, o consolo vem, a bonança vem. Então, por isso, nós precisamos crer. E só para encerrar, irmãos, já vou encerrar, já está em cima quase da hora. Só para encerrar, eu vou contar um fato para vocês bem rápido, um assunto pequeno, mas de um valor significativo, de muito significado e que também mexeu muito comigo. Eu não esqueço do que eu ouvi. Quando terminei uma reunião lá no Parque Santa Cruz, em Goiânia, e os irmãos falaram: pastor, a nossa irmã fulana de tal, que conhece tanto o senhor, ela está acamada com uma doença, com enfermidade grave. E o senhor não quer ir lá visitar ela? Você não quer? Vamos e fomos. Irmãos, a hora que eu adentrei ao quarto, que eu esperava de ver uma pessoa, diante do que eu fiquei sabendo, do meu conhecimento, que era aquela doença, ela estava como nós estamos aqui, feliz, alegre. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei para ela: minha irmã, que felicidade que a senhora está, que alegria. Lógico, eu fui até aí, que eu não poderia completar diante do que eu estava vendo. Não saberia eu qual seria a reação dela, mas eu pude expressar o que eu senti, o que eu vi, que alegria que a senhora está. Eu tive uma resposta. Sabe qual foi a resposta? Pastor, sabe por que eu estou feliz?
porque aqui comigo está a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amém? Essa foi a resposta dela. Por gentileza, fique em pé. Muito feliz, irmãos, muito grato a Deus por a oportunidade, depois de até então um bom tempo, estou aqui diante de vocês me dando a honra e o privilégio de me ouvir, ou melhor, compartilhar comigo em uma comunhão com Deus e com esta reunião. Muito obrigado pela atenção, pelo silêncio, pelo respeito. Muito obrigado, coral, pela linda apresentação, pelo abrilhantamento que vocês proporcionou ao nosso culto, à nossa reunião desta noite. Tá bem? Amanhã eu falo mais um pouquinho para vocês. Curvem sua cabeça. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai Celestial, querido Deus, neste momento, Senhor, o Senhor nos conhece, os teus santos de grande poder. Eu confesso diante do Senhor neste momento, não tenho mais palavras para, na verdade, expressar tudo que eu estou sentindo, tudo que o Senhor me proporcionou. Eu creio que o Senhor proporcionou também a todos que se faz presente. Portanto, a Deus, gratidão, muito obrigado por mais uma reunião, por mais uma mensagem, por mais um conselho. Enfim, ó Deus, gratidão ao teu Espírito, gratidão ao teu Filho, a Jesus Cristo, príncipe e autor da vida, nosso mestre e rei. Gratidão à Senhora Virgem Maria, à Senhora Santa Avó Rosa, nosso glorioso, respeitável e venerável Espírito Consolador. Gratidão ao Senhor, profeta do amor. Santo Irmão Aldo, primaz, pastor, servo de Deus Altíssimo. Gratidão ao Senhor por tudo quanto o Senhor nos deu, Irmão Aldo, pelo esforço e a dedicação, pelo sacrifício que o Senhor enfrentou, a calúnia, a difamação, mas não redou o seu pé diante desta igreja, diante da face de Deus, diante da face de Jesus, diante da face da Santa Avó Rosa. Santo Irmão Aldo, e nesse momento eu te peço, ó primaz, interceda a Deus. Ele deu para o Senhor esta autoridade, este poder, este privilégio. Interceda a Deus neste momento, por este povo que curvado estão diante dos céus, diante do trono de Deus, este povo especial, zeloso de boas obras, a Senhora Santa Avó Rosa igualmente, Virgem Maria. Peço também que abençoe neste momento, aqui eu ponho as minhas mãos nesta caixa de pedido de oração, onde aqui encontra esses nomes. Sei que a Senhora já tomou, está tomando conhecimento, a Senhora, o primaz, o Irmão Aldo, Senhora Virgem Maria, e que a Senhora possa fazer o de melhor pelo que eles estão lhe pedindo. Irmãos, receba neste momento, recebamos a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa, a bênção da Virgem Maria, a bênção do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, não só hoje, mas sim para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, uma boa noite de descanso a todos, e até amanhã, se Deus quiser. Amém.